Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está no ar. Eu sou Márcia Matos, comigo nessa bancada Leandro Maia, do Repórter MT, e hoje estamos recebendo a senadora Margarete Busetti. Margarete, que é empresária, sendo suplente, aí assumiu a cadeira do senador Carlos Fávaro no Senado, onde vai ficar aí pelo menos até o final deste ano, pelo menos até depois da eleição. Conta um pouco pra gente como é que está sendo isso, senadora. O Senado atendeu suas expectativas? Bom dia, Márcia. Bom dia, Leandro. É um prazer estar aqui. Estive aqui em 2018, né? Isso. Falando sobre senatória, sobre Senado. E agora estamos aqui já na cadeira do Senado. Assumi no lugar do senador Carlos Fávaro, que se licenciou. E é uma experiência única para mim, porque, como você disse, eu nunca participei de nenhum cargo público até o momento, até agora. Agora estou tendo a minha primeira experiência. É uma pós-graduação, é uma experiência muito interessante, muito diferente da iniciativa privada, extremamente diferente, mas eu me propus a isso e estou lá e vou fazer o meu melhor. Eu saio em outubro, logo após as eleições, O senador volta. Pois é, essa semana a gente viu aí, teve uma medida falando sobre a experiência no Senado, né? Teve aí uma medida importante aprovada, que foi aí, né, a autorização para que as mulheres não necessitem da autorização do marido para fazer a laqueadura. A senhora estava sendo relatora desse projeto, e aí, de última hora, apareceu outra senadora lá como relatora, e a senhora ficou brava, ficou na bronca com isso. O que aconteceu? Isso, eu não fiquei na bronca com a senadora Nilda Gondim. A bronca foi mesmo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque desde o primeiro dia que eu entrei no Senado, e essa foi uma pauta do meu discurso de posse, Sim. Eu o procurei, falei com ele. Quando eu fui protocolar o projeto, eu tive o cuidado de ver se tinha o mesmo projeto. E realmente tinha. Tinha um aprovado na Câmara da deputada Carmen Zanotto e outro da senadora Nilda Gondim, só que da Carmen Zanotto foi aprovado em 2016. A Nilda Gondim, a senadora Nilda Gondim, fez em 2021 o mesmo projeto. A explicação do senador Rodrigo Pacheco, do presidente, foi de que, como ela tinha o projeto, ela teria que ser a relatora, que isso era um rito do Senado. Mas eu, quando eu levei a ele, estive no gabinete dele, despachei com ele, eu falei sobre isso. Ele sabia que a Nilda Gondim tinha esse projeto. Em momento algum ele falou sobre isso. Ele me deixou relator até um dia antes, com relatório feito, protocolado, muito ruim. Ainda gerou um desconforto dentro da bancada feminina, porque eu fiquei na bronca, sim, e achei uma sacanagem da parte dele. Achei mesmo, porque isso não se faz. Ou ele deveria... E outra coisa, eu fui perguntar a ele se tinha sido pautado, se ele iria pautar esse projeto no dia seguinte. Aí... Foi aí que a senhora ficou sabendo? Que eu fiquei sabendo. E aí ele me tirou da relatoria, apareceu no site do Senado às 11 horas da manhã, depois que eu falei com ele. Ou seja, se a senhora não tivesse tido essa conversa com ele, talvez teria ficado sabendo só na hora de apresentar o relatório? Talvez eu iria para relatar e daí a relatora seria outra, né? É muito ruim. E um dia antes eu estive na OAB, na Ordem do Conselho Federal, falando sobre violência política e violência contra a mulher. Quer dizer, minha pergunta é, isso é violência política ou é um desrespeito? Acho que, não sei. Mas essa é uma discussão que tem que ser levantada, né? Tem que ser levantada, porque
a gente ainda vive na necessidade de ter cotas para a participação feminina e tudo mais, né? Não precisava, né? Já estamos em 2022. Não, isso. Eu sou contra as cotas, os partidos falam que é necessário, porque senão a mulher não entra, mas a mulher não entra de qualquer forma. É impressionante. Para a mulher entrar, é difícil. Você entra... Aí quando você entra, pelas falta o beiradas. respeito. Eu achei uma falta de respeito dele comigo. O mínimo que eu achei foi isso. Sobre o voto nas mulheres, como que a senhora vê a questão do voto? Votar por seguir um movimento feminista e necessariamente votar em uma mulher ou pela competência? Como que a senhora avalia isso? Eu quero votar numa mulher pela competência, não porque ela é mulher. Eu sempre falei isso e vou continuar dizendo. Isso é uma forma de respeitar também a mulher, né? De respeitar a mulher, exatamente. Eu não gosto quando você usa títulos, né? Usa para conseguir galgar um poder. Eu não entendo isso. Você tipificar as pessoas, mas eu acho que é uma forma de usar as pessoas, né? Eu acho isso. E foi o que eu me senti usada no Senado, entendeu? Ele pode tentar me explicar do jeito que for, que eu não vou entender. Eu falei para ele, por mais que eu tente, eu não consigo entender e nem aceitar o que o senhor fez. Essa manifestação ela é importante, né? A senhora foi na tribuna, falou tudo, né? Essa manifestação ela é importante para colocar, olha, tá errado, não tá certo isso, né? Só que assim, a bancada feminina gerou um desconforto ainda entre a gente. Foi ele que provocou isso, né? Eu falei para a Nilda Gondim, não é nada com a senhora, de jeito nenhum. A senhora fez seu projeto. Só que ela foi na tribuna, subiu e ainda disse que o Rodrigo Pacheco ligou para ela. Mas não foi ela que pediu. Ela não teve nem tempo de fazer o relatório dela. Então ela usou parte do meu, só tirou as falas pessoais. O Senado está te surpreendendo, então, nessa a política é surpreendente, né? A política é sempre surpreendente. Só aproveitando aí esse gancho das pautas, né? As pautas sendo discutidas aí em necessidade de atendimento às necessidades das mulheres. Teve aquele caso recentemente daquele anestesista que estuprou a paciente ali, ainda no parto, né? A senhora se pronunciou sobre isso, chegou a falar que isso era, digamos, o limite da maldade humana e cobrou que o Senado se movimentasse para endurecer as leis com relação a isso e que isso ocorresse agora, assim, por agosto. Começou a ocorrer alguma coisa? Olha, foi apresentado projetos de leis, né? Mas eu falo que a lei até existe já, é só fazer cumprir a lei, mas é uma dificuldade imensa das leis serem cumpridas. Eu fiquei extremamente feliz com a aprovação desse projeto da laqueadura e contraceptivos, porque é uma forma de liberdade para a mulher escolher e não precisar o consentimento. E vice-versa, o homem da mesma forma. A vasectomia também, né? A vasectomia não precisa. Consentimento. Quer dizer, se você com 16 anos pode votar, com 18 você tira a carteira de motorista, com 21 você é maior em todos os sentidos. A mulher não pode decidir sobre querer ou não ter filhos, e teve um senador que se manifestou contrário a isso. Mas isso elimina aborto ilegal, Sim. elimina filhos abandonados, Sim. que os homens abandonam com maior naturalidade. Uma série de coisas que é uma autonomia que a mulher tem sobre ela. Eu achei isso muito importante, por isso que foi a minha luta. Mas eu falo que não adiantam fazer projetos de leis, movimentar leis, se as leis não são cumpridas. O cara agride a mulher, tem uma medida protetiva, logo em seguida ele sai na audiência de custódia. E volta para casa. Quer dizer,
É isso, é a mulher começar a não ter muitos filhos, não ter essa dependência emocional, financeira, que aí ela segue a vida. Eu falo que eu sou uma pessoa muito companheira, eu sou casada há 45 anos com o mesmo marido, né? Coitado, fico até com dó dele. Mas a gente é muito companheiro um do outro. E se você nunca pode perder a admiração pelo teu companheiro. Aí você segue a vida, porque o amor muda de fase, muda. Imagina se eu tivesse apaixonado por ele como eu estive quando eu tinha 18 anos. O coração não aguenta, né? Então... As declarações aqui hoje. Mas é verdade. Eu acho que a mulher tem que ter essa autonomia e dizer assim, olha, eu vou seguir a vida com meu companheiro e ele me respeitar. E eu só consegui chegar até aqui, eu vivo num mundo extremamente masculino, você sabe. Isso. Como empresária, como presidente de 2 associações, hoje licenciada, mas só homens que participam, tanto das empresas do Distrito Industrial como da Associação Brasileira de Reforma de Pneus. Mas eu só cheguei até aqui porque eu tive 2 homens que me apoiaram muito, meu pai e meu marido. Senão você não vai a lugar nenhum. E ao contrário também é válido, né? O homem, ele alcança algumas posições com o apoio da mulher. Com certeza. Por isso que eu digo, esse companheirismo ele tem que existir. E assim é na vida, né? Eu levo isso para minha vida. Ainda sobre esse setor, né, Márcia? A senhora tem levantado um debate sobre a venda de pneus. Estaria apontando um esquema de sonegação na venda de pneus? Seria isso? As associações levantaram isso, a Brapneus, Associação Brasileira de Revendedores de Pneus, Associação Brasileira de Reforma de Pneus, a Abrapneus, eu acho que já há uns 6 anos que ela movimenta isso. E a Associação Brasileira, 3 anos, vamos fazer agora, desde que eu assumi, eu vi os inúmeros relatos que tinham lá sobre o caso da venda direta de pneus novos aos transportadores. Porque o que acontece? Alguns transportadores, e não são todos, são alguns, compram muito além do que consomem e fazem um mercado paralelo gigante. Para uso e consumo, o pneu é mais barato, e bem mais barato. Então, o cara se apropria de PIS, de COFINS, de ICMS, abate imposto de renda e ainda faz caixa 2 vendendo sem nota, gente. Quer dizer, afetou a revenda, afeta a reforma, porque tem empresas que fazem isso, que não querem reformar, porque para ela é vantajoso abater impostos, se acreditar de impostos e ainda vender e fazer caixa 2, mas está errado, é um mercado paralelo gigante e legal que se formou. E ontem houve uma audiência pública no Senado, onde a gente pôde convocar Receita Federal, receitas estaduais e as companhias de pneus para falar sobre isso, para que a gente revise o que pode ser feito. Né? E existem ajustes nas legislações que podem ser feitas. Por quê? O que aconteceu recentemente, e aí foi a minha movimentação, porque isso pode prejudicar o transporte como um todo, porque sabe a medida provisória que foi feita, que tirou o direito aos créditos do uso e consumo do combustível, que está na 90ª agora? Vai acontecer no pneu. É isso que vai acontecer. Então, vamos fazer os ajustes que têm que ser feitos para não prejudicar o transportador que age na legalidade. E ontem foi muito boa a audiência pública. Eles mandaram um representante por todos. Na realidade, as companhias de pneus, elas têm os compliance. Ela nomeou o presidente da Associação Nacional da Indústria Pneumática para representar todos. Né? Eu sabia que eles iam fazer isso. Eles têm uma dificuldade de se explicar nesse caso. Eu perguntei para ele se ele sabia, se ele tinha conhecimento que isso ocorria. Ele falou que não.
Eu falei, mas até uma cartinha, quando a gente começou a nos movimentar lá atrás, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, não lembro, eles mandaram uma cartinha para todos os transportadores, dizendo é proibido vocês venderem, nananana, como se isso isenta. Não isenta, não. Eles têm que nos ajudar a reconhecer que o problema existe. É o primeiro passo. Foi isso que aconteceu ontem. Todos reconheceram que o problema existe, inclusive as companhias de pneus. E agora, então, vamos ajustar a legislação, ver o que é possível fazer para não prejudicar quem age na legalidade. Porque é isso que acontece. Quem age dentro da lei é prejudicado o tempo inteiro, o tempo todo. Isso a gente não pode aceitar. É sonegação, né? Aí o Estado deixa sonegação, Caixa 2, prejudica todos um setor. Teve as revendas, só desta associação, fecharam 104 lojas no país. São mais de 1.000 empregos aí. Porque a liberdade econômica, eu sou totalmente a favor da liberdade econômica, mas ela tem que ser isonômica. Ela não pode favorecer um e prejudicar o outro. E é o que está acontecendo. E aí, vamos falar de política, senadora? Bastante coisa, né? Tem bastante coisa, né? A senhora é suplente do Fávaro, é do PP, apoia a candidatura do Nery Geller ao Senado, mas se recusou a apoiar aí, digamos, a candidatura do Lula à presidência e também a candidatura da Márcia Pinheiro ao governo do estado aqui. A senhora apoia o Mauro Mendes aqui no estado, né? Por que a senhora se recusou a apoiar? Porque isso, quando eu estive aqui em 2018, eu falei a mesma coisa, né? É um posicionamento meu, e veja, não tenho nada contra as pessoas, mas é com a ideologia desses partidos. Eu seria muito incoerente se eu apoiasse o PT sendo do setor produtivo. Então, para mim, isso não cabe. Então, não fui eu que mudei, né? Eu continuo fiel às minhas convicções, aos meus valores, e me recuso mesmo e não subo no palanque do PT, não tem jeito. A senhora já foi taxada de rebelde aí? Rebelde política? Já, de rebelde, de tudo, entendeu? Mas, assim, é engraçado, né? Porque as pessoas que mudam radicalmente de uma hora para outra e eu que sou rebelde. Por exemplo, a senhora vê algum sentido nessa aliança de Fávaro, Nery com Lula? É assim, o Nery, ele teve que achar um palanque político, né? Ele tem que seguir com o projeto político dele e ele viu essa abertura, achou interessante se unir ao PT, a essa federação. O senador Fávaro é dirigente do seu partido e decidiu seguir junto com o Nery, né? Mas eu, sinceramente... Não combina? Para mim não dá. Então, assim, é o que eu digo, eu respeito as escolhas de cada um, desde que respeitem as minhas. O meu partido nacional está junto com o Bolsonaro. Aí aqui está junto com o PT, é uma coisa que eu não consigo entender isso, entendeu? Aí você fica que nem um ping-pong no meio. Uhum. Então, eu sou fiel às minhas convicções, vou continuar sendo. E... É isso. É isso. O que chama a atenção é que o Nery, ele declarava apoio ao Bolsonaro um tempo atrás, né? Eu já vi, pelo menos, discursos dele falando em nome do presidente da República, que seguiria com ele apoiando, né? Defendendo o agronegócio ao lado do presidente Bolsonaro. Eles falam que o Lula foi melhor para o agro do que o Bolsonaro. Mas não é consenso também, né? Isso dentro do agronegócio. Não é consenso, porque... E realmente, na primeira eleição do Lula, na segunda, ele foi muito bom para o agronegócio. Isso é fato. Mas você não pode ser bom para um lado e, por outro lado... É que entra a isonomia que a senhora tanto fala. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu não consigo... Eu não posso olhar como política um grupo. Eu tenho que olhar o país. Uhum. É isso que tem que ser feito.
E nessa sua avaliação política aí, a senhora acha que o Mauro fez certo, acertou em deixar o palanque fechado só para o Wellington Fagundes ao Senado, já que os outros candidatos ao Senado não apoiariam, não apoiam o presidente Bolsonaro à reeleição, que é quem o Mauro está apoiando? Eu acho que as coisas caminharam de uma forma e convergiram para que fechasse o palanque, né? Eu fui uma das pessoas que lutei para que o palanque fosse aberto, para que o Nery ficasse. O Nery foi um cara que ajudou muito o Estado, trouxe muito recurso. O senador Fávaro também. Mas isso foi com o governo Bolsonaro, né? Não é isso? O dinheiro que veio para o Mato Grosso, que eles ajudaram a trazer, que trouxeram, é do contribuinte, é do pagador de impostos, né? Então, mas não deu. Eu acho que talvez de alguma forma houve precipitação, né, do Nery, não sei, eu vejo assim. E aí fechou a porta de vez, né? Todo mundo sabe que o Nery, que o Mauro e Emanuel Pinheiro nunca vão sentar na mesma mesa. Aí o Nery chama a Márcia para ficar junto com ele, fecha a porta. E aí fechou mesmo. Entendi. Foi isso que aconteceu. A senhora apoia a reeleição do Bolsonaro? Apoio, porque eu não sou Lula, então eu tenho que apoiar o outro lado. Tem que ter um lado, né? Tem que ter um lado, exatamente. Na sua avaliação, o que ele fez de melhor aí e o que está falho? Então, eu sou uma pessoa até crítica em muitos momentos, e eu acho que isso faz parte da política, você criticar e para tentar acertar. Sim. Mas houve avanços. Olha, o Brasil, apesar da pandemia, de tudo que houve, o Brasil está crescendo. Sabe, a economia está começando a dar sinais de recuperação. Houve a desburocratização em alguns setores, mas ainda precisamos muito mais, muito mais. O que eu vejo de bom é que a gente pode fazer, talvez, um planejamento daqui para frente. Eu não sei se vai sair essa reforma tributária, eu tenho dúvida, porque eu sou uma das pessoas que acho que tem que sair a reforma administrativa antes da tributária, porque senão não vamos pagar menos impostos nunca. A administrativa primeiro. Primeiro. Nós precisamos repensar. E aí eu vejo esses partidos políticos... Você acha que aumentariam os impostos se não for a tributária primeiro? Mas vai aumentar, tenho certeza disso. Nós vamos pagar mais, com certeza. Eu não sei... Mas seria por conta de não diminuir os gastos do governo e daí você teria que, teoricamente, arrecadar mais porque está gastando mais também. Exatamente. O governo precisa pensar o país como um todo, né? Acho que o Bolsonaro fez poucas privatizações, que ele prometeu muito mais. Prometeu bastante. Prometeu muito mais. E ele precisa pensar no país, né, nesse lado. Tipo assim, nós precisamos diminuir esse Estado aí, deixar um Estado necessário somente. Mas aí você enfrenta as corporações, né? E aí é difícil enfrentar essas corporações. E talvez ele perdeu até um bom momento de enfrentá-las no início do governo, que foi o que aconteceu com o Lula também. Que foi o que o Mauro fez aqui, né? Fez um enfrentamento no começo, foi uma briga danada. Nossa, eu lembro, gente. Né? E ele sofreu um desgaste ali naquele momento, mas depois passou. Passou e você vê o Estado crescendo, recuperado. Tem gente que não gosta porque pagou mais. Sim. Né? Tem gente que... Você nunca vai ser unanimidade em lugar nenhum. Acaba recuperando o Estado, aumentando um pouquinho também a questão dos impostos, né? Porque tinha que trazer mais recurso, né? Mais arrecadação para poder equilibrar as contas. Na realidade, ele equilibrou incentivos. Foi os incentivos, Foi os incentivos que foram né? equilibrados e houve uma discussão muito grande em cima disso e eu participei dela pela Associação das Empresas do Distrito Industrial. Alguns setores pagaram mais, mas era necessário.
Nesse momento era necessário. Eu fiz parte da transição, eu sei como é que o Estado foi deixado e como o Mauro recebeu. Nossa, era uma coisa absurda. Eram bilhões de dívidas. E, senadora, só uma coisa que me chamou a atenção, Márcia, de apoiar a reeleição do Bolsonaro, a senhora disse que tem que estar de um lado, né? Já que a senhora não apoia Lula, fica do lado do Bolsonaro. Então, pensando assim nesse aspecto, talvez assim, não teria uma convicção em relação ao presidente Bolsonaro, e se houvesse uma terceira via no país. E aí eu te pergunto, emendando já essa pergunta, por que é tão difícil da gente construir uma terceira via de fato no Brasil? Porque se fala em terceira via, mas é muito mais figurativo, né? Não é uma terceira via real. São dois extremos e ou vai ser Lula ou vai ser Bolsonaro. A terceira via meio que entra numa ilustração apenas, né? Você vê, tem 2 candidatas mulheres. Que ninguém fala delas, né? Ninguém fala delas. Eu fico triste. Porque parece que você é usado o tempo todo, entendeu? É a Tronic e a Simone Tebet, a Soraya Tronic e Simone Tebet, que são as 2 do Mato Grosso do Sul, né? Realmente, daí você olha assim, ninguém fala delas, não tem condições, não vai crescer. Eu tinha uma esperança quando o Eduardo Leite enfrentou o Dória e que ele passasse nessa convenção. Eu penso que seria uma terceira via interessante, realmente com viabilidade, né, de crescer. Mas, assim, não temos nenhuma, nós temos os 2. Ele sumiu, e é né? muito ruim para o país você não conseguir formar novos líderes. Eu não me conformo que eu conheci o Lula, eu tinha 22 anos, eu continuo ouvindo a mesma história. Qual que é a história, senadora? Pelo amor de Deus, Qual que é a entendeu? história? Defendendo os trabalhadores. Que trabalhador que ele defende, gente? Já chamou a senhora de companheira? Não. Eu conheci o Lula lá. Eu não dei essa ousadia para ele. Lá atrás, não, quando ele fazia as greves. Quando ele negociava as greves lá, entendeu? Tem esse passado que ele não fala Ele não mais, fala, né? mas era isso que ele fazia. Agora é tudo pela democracia, né? Tem todo esse discurso do golpe, da democracia. Eu, se fosse o presidente Bolsonaro, eu teria assinado a carta. Isso que é da democracia. A senhora assinou a carta? Eu não assinei, porque quem sou eu na ordem do pão, eu tenho do pão aí. Mas ele... A senhora é senadora. A senhora é senadora, a senhora é empresária. A senhora é Sim. empresária, uai. Diz que os empresários estão assinando a carta, a senhora como empresária não acha interessante? Lá que são só os bambambãs. Então, quais é? Empresários que estão assinando essa carta, né? Exatamente. Então, assim, eu penso que o Bolsonaro devia ter assinado essa carta. Para falar assim, tamo junto, eu também penso nisso. Exatamente, ele devia ter assinado essa carta. Agora, me parece que ele lançou uma carta dele. E aí nós ficamos nessa polarização. Mas ele é turrão, né? Ele ia assinar? Mas, gente, ele iria dar um golpe Sim. de mestre se ele assinasse essa carta. Que ele, tipo assim, eu também sou a favor da democracia. Exatamente, exatamente. Tudo que vocês estão dizendo aqui eu concordo. Isso, e aí que eu acho que ele peca, entendeu? Age muito pelo impulso, Pelo assim. impulso, e ele se elegeu, fala assim, enfim, ele é assim, né? Mas nossa, a hora que eu vi, eu falei, nossa, se eu pudesse pegar esse homem, eu ia fazer ele assinar essa carta. Se tivesse dar um conselho pro Bolsonaro, que esse lado que ele age pelo impulso, fala o que vem na cabeça. Tem horas que é melhor ele não passar no cercadinho, não falar com ninguém, que ele melhora até nas pesquisas. E uma das coisas que eu, assim, se eu pudesse falar para o Bolsonaro, para de falar da urna eletrônica, para de falar da vacina e vamos seguir em frente. Porque ele ganhou, acho que 8 eleições com a urna. Uhum. É isso. Mas se fosse voto impresso, dizem que ele teria ganhado no primeiro turno. Essa que é a bronca. Esquece isso, não é nada disso. Não acredito nisso.
Nenhum dos candidatos tinha condições de ganhar no primeiro turno. E nem agora. Historicamente é segundo turno, né? No Brasil. Exatamente. E agora também, né, Márcia? Agora também. Mas agora, senadora, só fazendo um pinga-fogo aqui com ela, Márcia, em relação... Porque essa briga de lados na política, né? Ele é o fascista, eu sou fascista. Na opinião da senhora, pegando aí Lula, Bolsonaro, de tanto que se fala deles, quem seria aí o grande antidemocrático? Porque ambos são acusados de cometerem antidemocracia, né? Assim, a senhora conseguiria dizer, pesar nesse aspecto? Eu tenho uma coisa que é assim que eu falo que é uma atitude antidemocrática dos dois, é que um pede para invadir a iniciativa privada, o outro para invadir o STF. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos fazer isso, vamos pôr a cabeça no lugar, vamos reconhecer os poderes de cada um e realmente agir com eles, porque as instituições têm que ser respeitadas. Eu discordo de muitas decisões do STF, mas ele é um poder independente, como o executivo também é. E aí o legislativo também tem que ser respeitado. Então, um poder está interferindo no outro. E isso é ruim para a democracia. Isso é ruim. Então, ninguém deve incentivar isso, porque nós corremos um risco aí de romper com as instituições. Risco de ruptura. De ruptura, que é péssimo para o país. Péssimo para todos nós. A senhora acha que a gente está, assim, digamos, caminhando para um risco maior agora nessa véspera aí de eleição, ânimos muito exaltados? Qual que é o seu temor com relação a isso? Ou só fica no campo ideológico do debate? Até hoje só ficou no campo ideológico do debate, né? Mas se as pessoas começarem... eu tenho um pouco de receio, eu sou a favor do armamento, né? Eu acho que as pessoas têm o direito de ter, se ela tiver tudo legal, tudo certinho, mas eu tenho um pouco de medo desse incentivo e das coisas que estão ocorrendo. Aconteceu aqui, né? Aconteceu em vários lugares, de policiais agindo de forma impensada. Isso não pode, isso não pode. Eu sou uma defensora da PM, acho que ela está fazendo um trabalho excepcional, principalmente aqui no Mato Grosso, mas a gente precisa pensar, né? Eu lembro que a minha avó atirava muito, mas era uma exímia atiradora. E ela colocava nós em fila indiana, os netos, não conseguia nem segurar o revólver. Ela fazia... Era um costume. E ela falava assim, a arma não se brinca, a arma se aprende a usar e nunca se puxa uma arma se não for para atirar. Mas ela dizia, não se brinca com arma. E ela era uma exímia atiradora. Não era banalizado antes, está sendo banalizado agora. Isso que a senhora está virou dizendo. Debate político, né? Exatamente. Mas o uso dela está sendo banalizado também e vira um risco, é isso que a senhora está falando. Exatamente, exatamente. Então, e cai muito na provocação, né? Eu vou mostrar que eu estou armado porque eu sou desse lado. Como se alguém que tem a arma seja Bolsonaro e alguém que não tem... seja como a bandeira do Brasil também agora, pessoas, né? Exatamente. A bandeira do Brasil, nossa. o uso dela, essa discussão. Eu não entendo isso. Por isso que eu queria que ele tivesse assinado a carta e acabar. Não, e teve o caso da artista, da filha do João Gilberto, que ela pisou na bandeira. Ela pisou, mas depois ela disse que não viu a bandeira. Ali não tinha como. Ela sambou, ela não pisou, ela sambou. Ela sambou em cima da bandeira. Isso é ruim demais. Aí você vê, por exemplo, eu fui chamada de petista por muitos aqui. Por quê? Porque eu ajudei a quebrar o veto da cultura. Entendeu? Mas o que aconteceu? O veto da cultura... E eu sou a favor da cultura. Acho que com um povo que não tem cultura não tem memória. Sim. Mas eu cheguei lá, já tinha sido votado o trem. Aí, o acerto com o governo foi para nós quebrarmos o veto. Foi um pedido, um acerto com o governo para quebrar o veto.
Aí eu posto na minha rede social que, né, quebramos o véio da cultura. Nossa, eu fui chamada de petista por vários. Como que as pessoas se dão esse direito? Entendeu? Eu não entendo, eu não consigo entender isso. E esse negócio de ser chamada de petista te ofendeu, hein? Nossa, eu me ofendo. Se for uma coisa que eu nunca fui... Ela disse, como que faz isso? É verdade. Eu nunca na vida votei no PT. E eu voto desde os meus 18 anos. Eu nunca votei em ninguém do PT. Pela ideologia, não é pelas pessoas. Eu acho que tem pessoas boas dentro do partido. Eu vejo no Senado, tem bons senadores lá do PT. São educados, colocam suas posições de uma forma que você consegue entender, Sim. porque a discussão tem que ser no argumento. Sim. Agora, se você não quer ouvir o meu argumento, o que adianta eu falar? Não, e é importante ter também uma diversidade ideológica também, né, dentro do debate. Necessária, senão eu falo que toda unanimidade é burra. Sim. Sim, com Ela é burra, certeza. não tem... Eu dei risada porque uma senadora subiu, fez um discurso contra o pesticida. E aí ela desceu e falou, não é, senadora? Eu falei, não, eu sou da turma do pesticida. Mas como? Porque eu sou. Não debato nada sobre isso. Daí ela falou assim pra mim, não, mas como? Eu falei assim, mas você não é médica, Zenaide? A senhora é médica, a senhora não dá remédio pro seu paciente? O pesticida é o remédio da planta. Entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. É a dose. E o debate. Falei, mas eu respeito a sua posição. Respeito só o que seu eu respeito sou da da turma minha, do né? pesticida. Senadora, só antes da gente encerrar, queria aproveitar sua presença aqui, porque a gente teve aí recentemente uma análise sua, né? Até porque a senhora já teve uma situação parecidas, né? A gente teve recentemente aí a desistência da Natasha ao Senado, né? Ela não quis compor, né, a chapa ali com Neri sendo suplente. A senhora já chegou a lançar teu nome também ao Senado, já foi entrevistada, tudo estava bem encaminhado. Depois recuou e entrou como suplente também, né, suplente do Fávaro. E aí, na sua avaliação da Natasha, ela foi fritada, foi boicotada, ela agiu certo, ela deveria compor? Como que a senhora avalia? Assim, eu vi a situação da Natasha, que eu sabia que isso poderia acontecer comigo em 2018. E foi a única condição que eu lancei para ser candidata. Não façam aliança com PT, PCdoB, PSOL, porque senão eu saio. Eles fizeram, eu me retirei sem problema nenhum. Ela achou que ela poderia vencer. E aí que eu falo que as mulheres, para participar da política, elas têm que entrar em partidos políticos muito antes, não para ser candidata, mas para participar da política e ver como é, para você não se sentir... Eu até assisti parte da entrevista dela, e não me vi na mesma situação, justamente porque eu avisei antes. Eu falei, eu vou sair se vocês fizerem isso. E eu tinha quase certeza que eles iam fazer. E foi com o Wellington, né? Foi com o Wellington, você vê. Hoje o Wellington está do outro lado. Eu tenho um lado. Eu até posso mudar, mas eu vou mudar por alguma razão muito forte, porque eu acredito nesse, mas mudar por mudar eu não mudo. E assim, eu pensei em nós mulheres, né? Como a gente é usada. A senhora viu dessa forma a avaliação dela? Eu gostei da decisão dela. Ela a foi decisão firme, dela foi firme, ela foi ótima. E é isso aí mesmo. Ninguém pode te obrigar a nada. Ela foi firme e saiu, né? E eu acho que ela está certíssima. Mas eu senti que ela estava muito magoada quando ela falou, né? Existia uma expectativa muito grande, né? Ela chegou a passar pela convenção, exatamente, né? Estava oficializada.
Eu não passei pela convenção. A senhora não passou, né? foi antes, E então teve uma dor menor. Né, e eu depois eu entrei na complementar com o Fávaro. Foi, né? depois foi a complementar. Mas o que não que foi na mesma eleição. Não, ali, a mesma, e outra coisa, quando eu... houve a primeira convenção nossa foi em 2018, foi 2020 no início. Você lembra que nós tivemos que fazer 2 convenções? Eu lembro Porque disso. teve a pandemia e daí nós tivemos outra convenção. Isso. Então, eu lá atrás, eu estava junto com o Fávaro. Quando ele assumiu o Senado e que ele teve projeção e que ele fez um trabalho lá, um bom trabalho, as pessoas, na segunda convenção, todo mundo queria me tirar da primeira suplência. Falei, olha, ou é a primeira ou é nenhuma. Eu não preciso ir. Eu nunca coloquei a política como meu projeto de vida. É uma forma de você fazer o bem em escala maior e é uma consequência. Para mim sempre foi uma consequência, né? Uhum. Mas não é um projeto de vida meu, nunca foi um projeto de vida meu. E foi isso. Mas a necessidade de bater o pé, né? Só me corrija se eu estiver errado. Me parece que é a primeira vez que a Natasha se lança, né? Ela estava entrando. Não seria muito audacioso já ir direto para o Senado, talvez ir construindo uma carreira de degrau em degrau? Talvez já ir direto para o Senado não foi muito difícil o caminho que ela teria que percorrer? Não, a única coisa que eu sinto, que eu falo, se eu puder falar para as mulheres, participem de partidos políticos, não deixem de participar. Porque o cargo que estava disputando não teria relevância qual que é a alguma. escola que a política te ensina aí? Qual que é a escola? Essa escola é melhor a gente nem aprender muito. Verdade, senadora. Muito bate-papo, muito sincero. Muito sincero. Muito sincero. E agradável também. Não, eu adoro política, né? Eu acho que a política, tenho certeza, a política é a forma de você resolver as coisas e numa escala maior. Ela é uma solução e não um problema. E as pessoas estão fazendo da política um problema. Isso que é ruim. Pode se transformar dessa forma. Bom, Leandro, obrigada. Tá satisfeito? Eu Tem que mais agradeço. alguma inquisição? Não, tá tranquilo, não. tá ótimo. Senadora, até obrigada. gostaria, mas o tempo está indo embora. Obrigada pela sua participação. Sempre bom te receber no Conexão Poder. Fica um presente da casa para a senhora leva para Brasília. Eu vou levar. Deixa aqui, mas leva para Brasília para deixar lá. Marca lá. O seu espaço Pode lá. Deixar, vou né? levar. Obrigada, Alguma Márcia, coisa que a gente não tenha Leandro. comentado, o espaço fica aberto. Não, acho que falamos bastante, né? Sobre política. E eu estou à disposição e o que eu puder fazer nesse pouco tempo que eu tenho no Senado, que foi o senador Carlos Fávaro que me abriu esse espaço, vou fazer. Vou trabalhar muito, tenho trabalhado muito. Eu falo que lá quem quer trabalhar, trabalha. Tem trabalho. Tem bastante. trabalho. Obrigada. Obrigada, é isso aí, gente. Obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E